CPI da Ponte Hercílio Luz houve engenheiro que trabalhou na estrutura. Entidades entregam ao Parlamento manifesto em favor da manutenção dos benefícios fiscais. E ainda, começa hoje a 26ª edição do programa Parlamento Jovem. Segunda-feira, 24 de junho, o Jornal do Parlamento já está no ar. Boa tarde. Mais uma testemunha foi ouvida pela CPI que investiga as obras de restauração da Ponte Hercílio Luz, um engenheiro civil que atuou na estrutura durante 13 anos. A CPI da Ponte Hercílio Luz, que está sendo realizada pela Assembleia Legislativa, colheu mais um depoimento. Dessa vez, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito ouviram o engenheiro Hubert Beck Júnior. Ele foi servidor público no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem entre 1962 e 1994, quando se aposentou. Depois, entre 1996 e 2009, foi contratado pela empresa Tec Engenharia, no consórcio Rocatec, e trabalhou como engenheiro responsável pela produção e execução de serviços de conservação e manutenção da Ponte Hercílio Luz. O relator da CPI da Ponte Hercílio Luz, deputado Bruno Souza, falou sobre o depoimento. Em algum momento, ele trabalhando para uma empresa, acabou participando da concorrência contra essa empresa, estando do outro lado, respondendo pela outra empresa. Claro que isso é algo que chama atenção e nos despertou o interesse da comissão, e outros assuntos também nos ajudaram a reconstruir um pouco mais da história dessa obra, que será fundamental para os passos seguintes que estão logo começando a chegar, que são as licitações e os termos aditivos de maior valor. Um grupo de empresários entregou aos deputados um documento pedindo alterações em projeto de lei encaminhado pelo Parlamento, pelo Executivo ao Parlamento, para a reinstalação dos incentivos fiscais. Eles alegam que a exclusão desses benefícios poderá provocar prejuízos ao Estado e vários segmentos da indústria e comércio. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, acompanhado de outros parlamentares, recebeu os integrantes do Comitê de Defesa da Competitividade do Produto e Serviço Catarinense. Eles vieram acompanhados de representantes de outras entidades empresariais, como a Fiesc e a FEComércio. No começo deste mês, o governo do estado protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para a reinstituição dos benefícios fiscais, regulamentando isenções e descontos de ICMS para diversos segmentos da economia catarinense. Mas o projeto exclui vários setores e produtos que hoje contam com esses incentivos fiscais. O Poder Executivo alega que não pode arcar com tanta renúncia fiscal. Os integrantes do comitê vieram propor uma emenda parlamentar ao texto original para manter os atuais benefícios. Os empresários entregaram aos deputados um documento contendo dados que, de acordo com eles, comprovam a necessidade de manter os atuais incentivos fiscais de Santa Catarina. A partir do momento o que passar pela Assembleia a lei que passar pela Assembleia for depositada no CONFAS, não há mais a possibilidade de nenhuma alteração. Então, governos sucessivos a esse não poderão mais alterar. A alteração só será possível a partir da aprovação de todos os outros estados do Brasil. Então, nós temos que ter a garantia do que vai ser aprovado agora seja exatamente os textos, tudo que nós tínhamos em 2017. O projeto elaborado pelo governo atende uma exigência do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que, por meio de uma lei complementar, estabelece normas para que os incentivos fiscais sejam mantidos pelos estados. Com isso, as unidades federativas têm até o dia 31 de julho para aprovar projetos como o do governo de Santa Catarina. A assessora jurídica do comitê defendeu a importância de fazer essas mudanças no projeto já nas próximas semanas. Esta será a oportunidade do estado de Santa Catarina e de todos os demais estados estarem convalidando os benefícios
benefícios já existentes. Nós temos notícias que os outros estados estão reinstituindo benefícios fiscais importantes que poderão até mesmo tirar empresas e a competitividade do nosso estado. O empresário Bruno Braita, o presidente da FEComércio, defende que isentar ou conceder desconto de ICMS a empresas não é renúncia fiscal. Se essas empresas que estão aqui não usassem esse benefício fiscal, elas estariam em outro estado. Então a cadeia produtiva toda perderia. Veja bem, o setor de transportes ganha, postos de gasolina, bares, restaurantes, hotéis e principalmente empregos. Os deputados garantiram que o parlamento deverá adequar o projeto às necessidades do setor produtivo catarinense. Os outros estados também vão fazer a convalidação dos seus incentivos até 31 de julho. E nós sabemos que eles estão muito agressivos. Se o estado só manter o que tiver, vai perder muito. Então nós não podemos errar a mão. As entidades vieram aqui, trouxeram suas preocupações, nós recebemos os documentos, eu sou o relator da matéria, mas junto com o deputado Milton Alves, que faz parte da Comissão de Finanças, e os demais 7 deputados, nós vamos realmente estudar bem a matéria. Mas eu quero crer que esse especificamente, que é o da reinstituição de alguns benefícios, eles vão continuar. E a Secretaria da Fazenda vai ter um prazo de até 30 de setembro para que, de forma individual, examinar cada um deles. Hoje, a Assembleia Legislativa promove uma audiência pública. O debate será realizado em Blumenau a partir das 2 horas da tarde. O tema é a escalada de violência contra as mulheres e os casos de feminicídio em Santa Catarina. No total, serão realizadas 6 audiências públicas no estado para debater sobre a violência contra a mulher e os casos de feminicídio. Nesta segunda-feira, a discussão é na Universidade Regional de Blumenau. Os encontros são promovidos pela Comissão de Direitos Humanos, por iniciativa da deputada Marlene Fengler. As audiências públicas têm debatido diversos aspectos que envolvem o feminicídio. A deputada Marlene quer produzir resultados efetivos e definir estratégias de enfrentamento à violência contra as mulheres. É muito importante que a sociedade participe, que as mulheres participem, toda a região de alguma forma se envolva para que a gente possa, primeiro, discutir o assunto, dar luz a esse tema que é tão importante e também conhecer as diversas ações, os diversos projetos que já estão sendo desenvolvidos nesse sentido e a promoção, acima de tudo, da integração de todos os órgãos que atuam para proteger as mulheres, para que a gente possa ter uma ação integrada, uma ação conjunta e construir efetivamente uma rede de proteção para as mulheres. E você vai ver a seguir. Começa hoje a 26ª edição do programa Parlamento Jovem. A gente volta em instantes. Uma lei em vigor no Rio Grande do Sul tem causado impactos negativos ao setor pesqueiro catarinense. Na tentativa de buscar um consenso entre os dois estados, a Assembleia Legislativa vai promover uma grande audiência pública. A lei do Rio Grande do Sul aumentou em 4 vezes a área de proibição da pesca de arrasto. Essa mudança afeta a pesca catarinense porque o litoral gaúcho é um dos principais pontos de atuação da frota de Santa Catarina. O limite passou de 3 para 12 milhas náuticas, o que equivale a 22 quilômetros de distância da costa. O grande problema é que a maioria das espécies fica mais próxima da terra. Por causa dessa situação, 4 colegiados da casa vão promover uma audiência pública. As comissões de pesca, trabalho, turismo e economia farão um debate no dia 16 de julho na Assembleia Legislativa. Toda a embarcação foi produzida para pescar dentro das 3 milhas, que era um limite determinado anteriormente, os equipamentos, tudo foi produzido para pescar dentro das 3 milhas. E agora, quando determina que só pode fazer a pesca a partir das 12 milhas, nós temos os nossos equipamentos amadores prejudicados, nós temos a expertise dos nossos pescadores, nós temos uma redução significativa de produtos de pescados que estão dentro dessas 3 milhas, que é fundamentalmente onde está o peixe. Isso tudo tem criado um embaraço para a indústria pesqueira do Rio Grande e de Santa Catarina. Estimativas do Sindicato dos Armadores da Indústria da Pesca de Itajaí região mostram que mais de 100 barcos de arrasto catarinenses atuam no estado vizinho. E por isso, a medida tomada pelo Rio Grande do Sul afeta de forma significativa o setor pesqueiro catarinense.
Já a Comissão de Turismo e Meio Ambiente promove amanhã mais um seminário sobre a gestão cultural. A repórter Deluana Bus conversou com a presidente do colegiado, a deputada Luciane Carminati, e nos traz mais informações. Olá, o seminário já foi realizado em 7 cidades e agora em Criciúma será o último encontro. E é sobre isso que eu converso agora com a deputada Luciane Carminati, que é a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Deputada, muito obrigada. Qual a avaliação que você faz dos encontros até agora? Então, uma avaliação extremamente positiva, é algo novo, a Assembleia Legislativa nunca havia feito isso antes, então nós irmos para 8 regiões diferentes do Estado, protagonizar um debate que a princípio estava muito restritivo a alguns segmentos, para levar para o conjunto de quem produz, de quem se envolve na cultura catarinense, eu diria que só por isso já é positivo, mas mais do que isso, os temas que nós escolhemos são temas extremamente relevantes, como é a questão do financiamento da cultura, como é a questão também da lei do mecenato, do Fundo Estadual de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura, capacitação de recursos, captação de recursos também. Então, seminários que permitem que artistas, gestores, produtores culturais, conselheiros ligados à área da cultura e o cidadão que tem interesse também em conhecer. Eu, de fato, estou muito feliz porque é uma semente que a gente está plantando e tenho certeza que colherá bons frutos. Nesses encontros todos já foi possível definir assim, o que é o mais importante para fortalecer a cultura aqui em Santa Catarina? Então, eu diria que os artistas e produtores, enfim, quem está participando está consciente da grande necessidade de acompanhar os movimentos da gestão estadual de cultura. Aqui mesmo no Parlamento Catarinense, nós estamos atualmente discutindo a lei do mecenato, que é basicamente a lei Rouanet, no entanto, modifica o imposto, que a lei Rouanet é o imposto de renda, e a lei do mecenato é projetos culturais financiados através do ICMS local. Um outro debate que deve vir logo nos próximos dias e é compromisso do governo do estado é o Fundo Estadual de Cultura. Um outro tema é o sistema estadual, a sua regulamentação. Então eu diria que muita gente tem dito o seguinte: olha, deputada, é a primeira vez que eu tenho noção de para onde vai a política estadual catarinense na área da cultura. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo é que é preciso realizar bons projetos e a gente tem orientado. Recursos tem limitados, mas é preciso também qualificar mais os projetos para a captação de recursos. Ok, deputada, muito obrigada. Lembrando então que o evento é aberto ao público e acontece nesta terça-feira em Criciúma. Voltamos ao estúdio. 56 estudantes do ensino médio de vários municípios catarinenses vão ter uma semana cheia de atividades aqui na Assembleia. Eles participam da 26ª edição do programa Parlamento Jovem. O repórter Paulo César Santos tem mais detalhes sobre esse evento. Boa tarde, Paulo César. Boa tarde, Gutierrez. Olha, são pelo menos 56 estudantes, como você mesmo já mencionou, e eles pertencem a escolas públicas e privadas de Santa Catarina, das regiões Oeste, Sul, Vale do Itajaí, Planalto Norte, Norte do Estado e Grande Florianópolis. Eles terão 35 horas aula e poderão receber certificados durante a participação do programa Parlamento Jovem. Mas para isso, tem que ter pelo menos 75% de participação nas atividades. Não é desafio, mas vale a pena porque eles saem daqui com conhecimento muito vasto sobre os processos legislativos, também um pouco mais sobre política e democracia. E eles vão participar ainda durante toda a semana, até o dia 28 de junho. E ao final, vão apresentar possibilidades de propostas de projetos de lei, que os deputados da Assembleia Legislativa vão avaliar. Alguns podem adotar e apresentar como projeto de lei para Santa Catarina. E já existem, até mesmo na prática, projetos que se tornaram leis no Estado. Gutierrez. Obrigado, Paulo César, pelas informações. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Mais notícias você confere às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.